Nuvem. Muito bem, sejam bem-vindos então oficialmente ao nosso treinamento, a nossa reunião a respeito da Missão Caleb 2021. Nós estamos aqui com os coordenadores, aliás, deixa eu começar certo, né? Nós estamos aqui com a secretária do campo, Rayane Caldeira, com os coordenadores presentes aqui também, com os regionais, distritais e os líderes das missões aqui no campo, tá bom? Vou pedir para que coloquem a apresentação aí na tela, para que a gente possa ir passando aí conteúdo por conteúdo, aí a gente entra nos processos de inscrição, a data, etc e tal. Vamos falar da Missão Caleb e a prevenção em relação ao Covid, tá bom? Jeff, pode passar para a gente o slide. Nós vivemos, nesse momento de pandemia, uma situação totalmente diferente, embora já no segundo ano, mas ainda assim mexe um pouco com a estrutura, com a instituição, com algumas definições, com alguns formatos do que a gente pode fazer a campo ou não. Então a pandemia ensinou para a gente muita coisa sobre nossas vidas. Nos ensinou a dar o devido valor ao que realmente importa. É preciso voltar com a consciência tranquila de que nós estamos tendo todo o cuidado necessário, que todo o cuidado ali, os protocolos, os procedimentos vão estar sendo tomados frente ao movimento que a gente vai fazer em relação à comunidade em que essa igreja está inserida. Sendo assim, a gente já está acostumado até, né, com alguns procedimentos. Só um momentinho. Dicas fáceis para que a gente consiga se proteger em qualquer lugar, em qualquer ação, em qualquer situação. Máscara, lavar as mãos frequentemente e observar o distanciamento, né? Então, dentre as ações, movimentos, cultos que nós vamos fazer, são procedimentos simples aí que a gente pode tomar no meio ali da igreja, no meio da comunidade. Às vezes a gente vai estar entrando ou a gente vai estar no pátio, mas a imagem que a gente passa como igreja, como instituição ali no bairro onde a gente está, pode ser uma imagem positiva ou não. E aí os cuidados que a gente tem que ter, não só em relação ao Covid, mas em relação à imagem que a gente passa de cuidado ou não, de prevenção ou não, enfim, em relação a esse Covid. Sobre a prevenção no ambiente da missão, isso eu estou passando assim bem rápido, porque nas missões que a gente circulou no ano passado, a gente viu que é um costume. A maioria das missões fazem ali o ferimento da temperatura, passa o álcool em gel, seleciona ali os assentos que todo mundo pode sentar ou o distanciamento correto nos bancos. A gente viu que a maioria desses cuidados estão sendo tomados, então eu estou passando só para, de fato, deixar oficializado aqui. Então, medir a temperatura na entrada da missão e na saída dela, isso é muito importante. A higienização dos objetos, ambientes que estiverem em contato ali com as pessoas e sempre seguir ali os protocolos. Cada igreja, a gente tem municípios diferentes, então cada município pode estar tendo algumas medidas e protocolos diferentes, tá bom? Hoje nós estamos aqui em Campo Limpo, a gente às vezes atravessa e vai para o Tabuão, atravessa vai para o Imbu, vai para o Vale, e a gente tem algumas medidas que podem estar sendo mais flexíveis ou não. Mesmo assim, se oriente certinho com a igreja, com o seu pastor, sobre quais são as medidas que a igreja está adotando para que você possa, ali junto com seus Calebs, seguir esses padrões e essas recomendações. Tudo bem? Só batendo nesse assunto aqui, a gente já conhece, a gente já tem usado isso, já tem feito isso nas igrejas, mas só para deixar oficializado, talvez os novos líderes que estão aí com a gente, para que você tome cuidado e sempre se planeje em relação a essa missão, quem vai estar fazendo essa função, quem vai estar aferindo, quem vai estar anotando essa temperatura das pessoas que estão entrando, você vai ter um processo de inscrição para o culto, para que você tenha ali um relatóriozinho para apresentar caso alguma autoridade chegue. A gente tem municípios que são menores e tem uma fiscalização mais constante, mais em cima, e talvez ter essa organização pode ajudar a gente até complicações futuras, tá bom? Rai, vamos falar da inscrição, vamos falar de kit, vamos falar dessas informações que o pessoal está
meio perdido aí, eu ouço algumas falas, eu paguei tanto, eu tenho que receber tal. Como que a gente informa essa galera aí? Como que é o procedimento? Explica pra gente. A gente tem novos líderes que não conhece, a gente tem antigos líderes. Como que a gente tem que proceder em relação a isso? Vamos lá, vamos falar primeiro de inscrição, então. Todas as missões que os pastores ou o regional entrou em contato comigo foram abertas no sistema. A gente gerou um link e encaminhamos para os regionais encaminharem para vocês. Caso você ainda não tenha esse link, pode me chamar no WhatsApp, eu cobro o seu regional que a gente encaminha o link da sua missão. E através desse link você pode encaminhar para os seus jovens, eles podem encaminhar para os jovens deles para eles fazerem a inscrição. Nesse link não gera boleto, no sistema também não gera boleto, no sistema também tem como fazer inscrição, mas só quem tem acesso ao sistema é o diretor jovem ou a secretária. Então, eles podem acessar e na abinha projetos, a inscrição vai estar ali, então tem como fazer inscrição por ali. Mas uma coisa que é muito, muito importante, vocês só conseguem fazer inscrição do jovem se ele tiver assegurado. Se o seguro de vida não foi feito, não tem como fazer inscrição. Isso é para qualquer pessoa, mesmo que vai ser o líder ou o diretor jovem que está assumindo a liderança, tem que estar no seguro. Então, gente, faça o seguro dos jovens de vocês, por favor. Eu Caso o agradeço. líder não seja o diretor, então ele tem que falar com o Com o diretor e com o diretor jovem. pastor, porque esse acerto, ele geralmente é feito do caixa da igreja já direto Isso, pela PS. exatamente. Se tem dúvida de seguro, de como fazer, é só gerar e o valor vai direto para o caixa. Não precisa se preocupar com isso, só gera o seguro. E já está tudo certo, o resto é com a gente mesmo. Então, importante, tem esse link para fazer a inscrição, o jovem consegue fazer sua própria inscrição. E outra coisa que é importante, é o seu distrito, gente, eu não lembro os distritos de todo mundo, tá? Eu ainda estou aprendendo isso. Mas o seu distrito tem 5 igrejas, e a missão vai ser na igreja A, mas você é da igreja C. Você consegue participar e fazer sua inscrição dentro do seu distrito. Mas você que é do distrito X e quer participar da missão do distrito Y, não consegue. Você tem que transferir a sua... Você, né, para outra missão, mas não é recomendado que você faça isso. A gente quer que você ajude na sua igreja local, porque a sua comunidade é onde as pessoas que você conhece, você vai criar esse vínculo e vai ser um trabalho além da missão. É um trabalho durante julho, né? Mas você consegue trabalhar com essas pessoas durante o ano e assim sucessivamente. Ou seja, galera, a gente teve uma transição de sistema no começo do ano. Na verdade, a gente já vem uns 2 anos batendo na tecla de que missão é local, é no seu distrito, desde a época aí do Alê no último ano, a gente já estava entrando nesse assunto, o Henrique chegou, martelou mais forte que missão é no seu distrito. Então não existe essa de, na minha missão tem jovem de vários distritos diferentes, eu estou reunindo a galera. Não existe isso. O jovem precisa trabalhar onde ele pertence, porque o processo é contínuo, a missão é contínua. Então tem muita gente que muda de distrito e aí depois não tem responsabilidade nenhuma em relação aos estudos, em relação às ações, em relação à comunidade que ele serviu, e aí fica fácil, que vira só um evento. Exato. E a gente está fugindo desse conceito de evento para um conceito de ministério, estilo de vida. Então, se você não pertence ao distrito da missão que você estava pretendendo ir, você precisa se contextualizar que igreja ou qual que é a missão do seu distrito que está acontecendo. Pode ser que ela seja distrital, pode ser que ela seja uma igreja local, mas você só consegue se for do mesmo distrito. Galera, a gente está aqui com coordenadores, nós estamos aqui com regionais, distritais e líderes. Nós precisamos que todos entendam essa questão. E todos têm que trabalhar junto em relação a isso. A gente vem martelando esse assunto há alguns anos já. Dessa vez o sistema já veio fechando esse assunto. Esse sistema foi uma atualização da divisão. Não é nem nada nosso associação, é algo que vem da divisão que é focado exatamente nisso. Sua comunidade, seu distrito. Perfeito. Então pode ser que você esteja na sua lista aí do Excel vários jovens de outros distritos. Hoje, esse final de semana é o final de semana para vocês falarem com ele e direcionar esses jovens, esses Calebs que iriam se inscrever na sua missão para que eles se inscrevam no distrito local deles. Perfeito. O Ronaldo está mandando alguma coisa aqui. O que é para eu lembrar, Ronaldo? Que o Caleb que encerrou no período de 15 dias, ele não vai viver outra missão por conta do Covid. Exatamente. Então, a missão ela é de 15 dias, né? Você fez com o seu distrito durante 15 dias, eu quero fazer em outro local. Ele pode fazer em outro local? Não. É com o seu distrito e com a sua região. Então, reforçando, você consegue fazer a sua inscrição
por esse link que foi enviado para os nossos regionais, ou você consegue, o seu diretor jovem ou a sua secretária consegue fazer a sua inscrição, obrigada, pelo próprio sistema. Então, até aí tudo certo. Quanto custa a inscrição? R$32. Eu já quero fazer o pagamento. Tem como gerar boleto? Não, não tem como gerar boleto. Como que está funcionando? Não sei se o ano passado foi dessa forma, mas esse ano funciona assim. O seu líder ou o responsável pela missão vai pegar as inscrições, o valor dessa inscrição de todos vocês, e quando a inscrição se encerrar, eu vou mandar para ele a quantidade de pessoas que foram inscritas e o valor que tem que ser pago. E aí ele vai fazer o pagamento diretamente com a associação, via Pix, depósito, como ele achar melhor. Mas esse pagamento vai vir o montante de todo mundo de uma vez só. Então, é assim que funciona. Mas eu quero fazer direto para a associação. Tudo bem, não tem problema. Você faz o Pix ou o depósito, como você achar melhor, direto no caixa da associação. Só que esse comprovante de pagamento você tem que mandar para quem é responsável pela missão, que depois essa pessoa vai juntar tudo e vai me mandar tudo de uma vez, e aí eu vou verificar certinho se está tudo certo, e é isso que funciona a questão de pagamento. Preferência para a gente organizar isso e não ficar muito tumultuado ou perder informações no meio do caminho, é que você faça um pagamento só. Uhum. É o ideal, é o plano ideal. Fica bem Pode mais ser que organizado. depois de ter fechado, puxa, Chu, aconteceu isso e isso, tem uma exceção e a gente sabe o que acontece. Mas o ideal é que quando você fizer o pagamento, você já feche ele. Assim, Chu, fechei a missão, é isso. Uhum. É 30 calebres, é 40 calebres, é 10 calebres. Está fechado a nossa missão aqui. Estou fazendo o pagamento dos 30, dos 40. Então, o ideal é isso, para não ter complicações, para não ter distorções de entendimento sobre a sua missão, sobre as inscrições que você fez, para estar alinhadinho, é melhor você fazer um pagamento, tá? As exceções a gente sabe que acaba existindo e a gente vai trabalhar cada uma delas especificamente. Perfeito. O que mais que eu tenho que falar? Gente, é tanta coisa. Hoje o dia tá corrido, gente. Vocês não estão entendendo. A gente tem muita coisa acontecendo. Eu já não tenho memória. Eu esqueço algumas coisinhas um pouquinho. O que mais que eu preciso esclarecer? Sobre o prazo, nossas inscrições estão previstas para encerrar no dia 24 agora. Uhum. A gente vai encerrar no dia 24? Não, não vamos encerrar no dia 24, porque a gente teve um atrasinho em trazer mais informações para vocês, em esclarecer como as coisas seriam. Então, por ser um erro nosso, nós vamos dar uma semana a mais para vocês poderem fazer as inscrições de vocês. Então, encerraria no dia 24, não será mais, será no dia 31. Então, todas as inscrições serão encerradas no dia 31, a gente não vai estender mais que isso. Esse é o último dia, pois a gente tem que pedir os materiais, começar a montar kits e tal. Isso leva um pouquinho de tempo, porque vocês são muitos. Graças a Deus por isso. Então, o último dia de inscrição vai ser no dia 31 agora de maio. Perfeito? E o dia para pagamento. A gente vai dar também uma semana para vocês poderem juntar, recolher o valor de todo mundo para poder realizar o pagamento, que vai até o dia 7 de junho. Então, o último dia para pagar as inscrições de todo mundo é no dia 7 de junho. É isso. Certo. Chu, eu tenho uma dúvida. Eu não tenho, porque eu já sei como funciona, mas a galera acha bom esclarecer isso para eles. Esses R$32 é o meu kit. É o kit? Esses R$32 é para pagar o kit? Como é que funciona isso? Perfeito. Os R$32, galera, ele é uma inscrição no projeto. É uma inscrição no projeto. Assim como em vários outros eventos a gente paga uma entrada ou paga ali uma inscrição, o projeto da Missão Caleb ele funciona assim também. Ele é uma inscrição ao projeto. Imagina uma corrida, uma maratona, que você paga a inscrição e você não vai no dia correr. Aí você fala assim, olha, eu me inscrevi, eu quero o kit, eu quero a medalha, eu quero as coisas. Se você não foi, se você não apareceu, você não recebe. E imagine que você se inscreveu para essa corrida, você não foi, tempos depois você fala assim, tem como devolver o meu dinheiro aí, porque eu não fui correr, então não devolve o dinheiro. Também não existe isso. Então, R$32 é a inscrição para o seu projeto de missão Caleb, tá bom? Então, eu vejo muitos líderes, eu vejo assim, e não é mal intencionado, Uhum. tentando motivar o Caleb, etc. E tal. Eu falo assim, cara, se inscreve na missão Caleb, você vai ganhar ou você vai comprar um kit top. E aí que está o problema. Porque quando o Caleb associa o valor R$32 à compra de um kit, independente dele participar ou não, ele vai querer receber isso em mãos. E isso não vai acontecer.
O kit da missão Caleb ela é um benefício para o Caleb inscrito e atuante. Então, se os seus Caleb se encaixarem nessa definição, pode ter certeza que ele vai receber um kit completo da APS. A gente vai ter kits diferentes, a gente vai falar disso mais para frente, vamos com calma. Aí eu já ia perguntar, o que vem no kit? Senão é muita coisa para digerir, vamos com calma. Então, a inscrição é R$32 para você poder participar do evento. Estando inscrito e estando ativo no evento, você recebe o seu kit da missão Caleb. E se você for pôr na ponta do papel, você vai ver que o kit é o dobro, mais que o dobro do que o valor de inscrição. Então você vai ver que no fundo não está comprando, você está ganhando de fato. Tá bom? Se você for colocar num papel, assim, se a gente fosse colocar em termos iguais ali na mesma medida. Tá bom? O que mais? Estou abrindo o sistema aqui para a gente ver quantos inscritos nós já temos. Mas ontem nós estávamos com 432 inscritos. Isso é pouco. Muito pouco. Isso é muito pouco. Então, talvez você estava aguardando algumas informações, talvez você não sabia qual Caleb você poderia estar agregando à sua missão, no sentido de, Chu, vai poder online, vai poder presencial, a gente vai falar disso, mas a gente precisa acelerar esse processo de inscrição. A RAI deu até o dia 7 o pagamento, mas o ideal é que a cada Caleb que entre em contato com você falando assim, ó, quero participar, já recolha o dinheiro. O prazo que a gente está dando é para você, líder, para caso tenha alguma complicação ali de levantar o último dinheiro ou não chegou o depósito, é um prazo para você se organizar. Mas assim que o Caleb entra em contato com você e fala assim, ó, eu quero ser Caleb, eu quero participar, você já precisa retirar com ele o valor de inscrição. Não sei se vai ser para sua conta ou para a conta da igreja, você vai organizar isso. O ideal é para a conta da igreja, porque a gente consegue ter um controle, não é da APS, da igreja local, porque aí você consegue ou fazer o Pix via igreja ou fazer a transferência do caixa da igreja através da autorização do pastor. Mas o importante, Caleb entrou em contato com você, por exemplo, aqui, deixa eu ver aqui, Suzy, por exemplo, está aqui na minha tela. Suzy, eu quero ser Caleb. Ok, Chu, já me passa então o valor dos R$32, as suas informações para o seguro, as suas informações para a inscrição, para que você já esteja dentro do time e não perca a sua vaga. Então já pega o valor dele, porque quando você fechar sua inscrição, independente de ser dia 7 ou não, você já pode pagar antecipado esse valor. E a gente precisa desses valores, porque a gente só com os valores a gente consegue fechar os fornecedores. Porque pode ter muitas pessoas que inscreveram, sei lá, 60 Calebs, e no final das contas 20 pagaram. E aí a gente faz um pedido para um fornecedor do tamanho do que você inscreveu e, na verdade, você está enxugando. Então, o mais seguro, o Caleb entrou em contato contigo, já pega com ele, então, o valor de R$32 para não ter erro, tá bom? Quantos inscritos eu falei que tínhamos? 432. Vamos lançar um desafio aí? Vamos. Vamos bater em quanto? Se eles chegarem a tanto, o que a gente vai dar de... Se eles chegarem a 2.000, a gente dá um iPhone para cada... O iPhone da Monique. Duas perguntas importantes no chat. Vamos pensando aí, ou mentes pensantes, o que a gente pode dar de benefícios para eles e a meta para a gente chegar ao fim desse treinamento com um número tal de inscritos, o que a gente vai dar de legal? Número mínimo de participantes é o que tem que ter. E se o distrito não vai ter missão? Beleza. Boa. A gente ficou de responder todas as perguntas no final da nossa live aqui, lendo cada uma delas, mas sobre a quantidade mínima e máxima, acho que a gente pode entrar nessa tecla aqui, né, bater nessa tecla. Para que tenha uma missão, vocês vão descobrir hoje no treinamento que a gente precisa de pelo menos 6 pessoas aí praticamente atuando na liderança da missão, certo? Não se assustem, a gente vai falar sobre essas funções, esses cargos, fiquem calmos, mas no mínimo ali a gente vai ter 6 pessoas na liderança. Então, se a gente tem 6 pessoas na liderança, um mínimo aceitável é que tenha 12 Calebs. Tecnicamente, você está quase 2 Calebs por líder, e isso já é pouco. Então, acho que o mínimo para a gente conseguir abrir uma missão legal, a gente tem várias missões inscritas que estão só com o líder ainda inscrito, mas o ideal é que a gente consiga ter no mínimo ali 12 Calebs fora liderança, tá bom? Para que a gente consiga dar um start nessa missão. E a quantidade máxima, Raia? A quantidade máxima são 40... A gente vai falar de distritos maiores. Aí que a gente tem algumas exceções, mas a quantidade máxima por distrito é 40 Calebs na sua missão. Perfeito.
Isso aí. Existem algumas exceções, e essas exceções são baseadas no número de pessoas inscritas ali no Ministério Jovem ou quantidade de membros da igreja, ok? Tem uma galerinha aberto aí, vou pedir para a galera do backstage ir fechando para a gente, os mix. E sobre a outra pergunta, a minha igreja, o meu distrito não vai ter Caleb de jeito nenhum. Posso fazer em outro local? Aí, Microfone. acho que o Edinho está com o microfone aberto. Edinho tá ansioso para amanhã já, né, Edinho? Amanhã a gente conversa bastante. Pode deixar. Aí, esse Edinho não sou eu não, hein? É outro Edinho. Ah, poxa. A gente se encontra amanhã, Edinho. O Edinho tá disfarçado de Edson Amarante aí. A respeito de não ter uma missão dentro do distrito, mas ter jovem querendo fazer missão Caleb, aí cada caso aí nós vamos estar tratando com os líderes que estão sendo acionados por esses jovens que não vai ter missão no distrito. E aí a gente vê junto à divisão qual o caminho através desse sistema para que a gente consiga estar incluindo esse jovem em alguma missão, tá bom? Mas o legal é, se você tem muita vontade de fazer e o seu distrito não tem, por que não seja você o líder? Por que você não levanta esse Caleb no seu distrito? Receba. Eu acho importante, eu acho que vale a pena e vamos mudar isso aí, gente. Vai você, assume essa responsabilidade e vamos implantar o Caleb na sua igreja, no seu distrito. Perfeito. Sentiram aí, galera? Acho que a gente já pode finalizar essa etapa com a Rai aqui. Ah, só esclarecer uma coisinha que o Ronaldo lembrou aqui, importante. O jovem para participar, a idade mínima é 16 anos completos, gente. Precisa ter 16 anos completo, porque é o que entra dentro do nosso seguro. E até 32 anos, que é o nosso jovem, né? De 16 a 32 anos, que é... Ih, Monique, deu ruim. Idade máxima a gente não tem para participar do projeto. Isso. É que a Rai está citando a idade de 32, porque 32 é de fato ali o jovem oficial no sentido de organização, de quantidade que a gente tem dentro da associação, no nosso campo, é o que é considerado a faixa etária jovem. Mas as pessoas mais velhas que quiserem participar Claro, são o bem-vindas. Ronaldo já falou que, Chu, tem 35, já era. Claro que não. Você que tenha mais de 32 anos, não tem problema, você pode participar. Flávio, como a Monique está ajudante. falando aqui que você pode participar. Fica tranquilo, Flávio. Ela falou que você já ia sair da reunião. Não saia, Flávio. Flávio é o apoio. Flávio é o que cuida dos nossos Mas, eventos gente, gigantescos de missão Caleb também. Exato, isso é importante. Mínimo 16 anos completo. Tem que ter 16 anos completo para poder se inscrever. Perfeito. Nos outros anos, nós fizemos algumas parcerias com o Ministério dos Desbravadores a respeito do Caleb de Lenço. Não que o Caleb de Lenço faça parte do nosso ministério, assim, no sentido de faixa etária, tá bom? Então, era unicamente e exclusivamente uma parceria. Então, eles têm que fazer como Ministério dos Desbravadores e a gente como Ministério Jovem, e aí estreitar os laços ali. Nesse ano, nós não estamos fazendo essa parceria, tá? Então, precisa partir ali do Ministério dos Bravadores, do Claudinho, junto os coordenadores regionais dos desbravadores, esse projeto ali, e aí engajar os diretores e as unidades para que participem. Tá bom? Perfeito. Perfeito. Rai, obrigado. Você volta eu volto no final ainda para a gente tirar talvez as últimas dúvidas, conversar sobre. Obrigado pela sua presença. A Nick vai entrar aí daqui a pouquinho para a gente ir debatendo. E é isso, galera. É importante a gente falar sobre isso e ir tirando essas dúvidas, porque a gente não pode iniciar, a gente não pode se desorganizar nesse processo, porque a gente tem um prazo, a gente tem um limite ali para que a gente consiga atender todas as missões a tempo. Em algumas edições aí a gente acabou atrasando alguns kits, alguns materiais, e às vezes as missões que atrasaram foram até aquelas que foram servidas primeiro, porque a data era primeiro deles. E aí dificultou para aquele que se inscreveu dentro do período, dentro do prazo. Então, esse ano a gente não vai trabalhar assim, tá bom? Se você atrasar a sua inscrição aí da sua missão, mesmo que a sua missão comece primeiro que aquela que está marcada ali para a segunda ou terceira semana, você vai receber ali conforme chegar no final ali os kits, tá? A gente tem, por preferência, iniciar a nossa missão Caleb na primeira semana de julho, que é dia, deixa eu conferir aqui, é dia 3. Então, você pode começar a sua missão ou no dia 3, ou você pode começar no dia 10,
ou, no máximo, no dia 17. Tudo bem? Lembrando que você precisa ficar ligado aí, porque tem a Semana de Oração Jovem, então não sei como que vai ser essas parcerias, se você vai conseguir fazer uma parceria com o Ministério Jovem ou se você vai acabar esbarrando, então é melhor começar antes. A nossa indicação é que todos comecem a Missão Caleb no dia 3 ou dia 10. Tudo bem? Vou pedir para passarem aí o slide para os nossos pilares da Missão Caleb. Muito bem. Calma, Monique. As perguntas são no final. Sai do chat aí, senta aqui do meu lado. Você vai participar agora aqui. Monique está como defensora do chat oficial aqui. Pessoal, manda um oi, elas já estão falando um oi aqui, tá certo. A gente vai atender todos vocês. Fiquem tranquilos que a gente vai responder cada uma dessas perguntas, tá bom? Muito bem. Nossa Missão Caleb tem 3 pilares. Que eu entro? Não. Ninguém falou nada. Monique já entra causando. Ainda bem que o slide estava aberto aqui e não viu você entrando. Mas tudo bem. Nós temos 3 pilares importantíssimos da nossa Missão Caleb. É como se fosse ali o esqueleto dessa Missão Caleb. E todos os dias você precisa atender esses 3 pilares e desenvolver, trabalhar com o jovem esses 3 pilares da Missão Caleb. Prepara o seu bloquinho aí e anota quais são os 3 pilares. Evangelismo, ações sociais e estudos bíblicos. Desde o começo do projeto, a gente sempre trabalhou esses 3 pilares. A gente, às vezes, colocava até mais líderes para conseguir ali ir trabalhando outras áreas legais também. Mas a gente não pode esquecer do molde original, do padrão. A nossa missão, como a Igreja Adventista no Mundo enxerga a missão, e o objetivo da Missão Caleb é pregar o Evangelho. Não se esqueça disso. Nossa missão, Nick, não é apenas juntar a galera, nossa missão não é apenas confraternizar, embora nos momentos de pandemia isso tenha diminuído, e a gente vai falar sobre isso também, mas o objetivo da Missão Caleb é pregar o Evangelho. Então a gente tem esses 3 pilares. Evangelismo, que são jovens se empenhando e esforçando e empregando esforços ali na pregação do Evangelho, utilizando toda e qualquer ferramenta presencial ou online para aumentar a propagação da palavra. Ações sociais, seguindo todos os protocolos e diretrizes, buscar-se a realizar projetos que reabasteça a ASA e os necessitados local. Se não for uma missão para atender e cuidar de pessoas, cuidar da comunidade, cuidar da própria igreja, cuidar dos membros da igreja. Então, acho que a gente está com algum processo errado aí no caminho. Todo e qualquer projeto que impacte positivamente a região em que a igreja está representada. E estudos bíblicos, que são jovens levando a palavra para todo o ouvido sedento da verdade, utilizando toda e qualquer ferramenta disponível para este propósito. Nick, a gente já tem feito esses 3 pilares aí já há algum tempo, né? Você está desde o começo, quando a gente desenhou a Missão Caleb aqui no campo e organizou. E fala um pouquinho dessa experiência ou da atenção que eles têm que ter, na sua visão, em relação a essas áreas aqui. Bom, enfim, a Missão Caleb ela é muito ampla, né? No sentido de cumpri-la, mas esses 3 aí, talvez a gente tenha assim os 3 pilares essenciais. Eu confesso que quando eu liderei Caleb pela primeira vez, hoje Deus perdoa o tempo de ignorância e hoje eu vejo o quanto é importante. Então, o evangelismo, ele não acontece só nas noites em que o Caleb abre a igreja, que o Caleb oferece o culto, o que o Caleb recebe ou dá o estudo. O evangelismo ele tem que estar presente. É nessa? Tá bom. O evangelismo ele tem que estar presente durante a missão inteira. É claro que ele faz parte de alguns pontos e momentos específicos. Então, nós temos o evangelismo noturno, que é a hora que você recebe os seus convidados e recebe a igreja para o momento de culto, mas ele também precisa acontecer dentro da própria missão, entre os Calebs. Então, por favor, você que faz parte e que vai cuidar desse pilar de evangelismo, ele é um pouco diferente do estudo bíblico. Mas como a gente está falando dele primeiro, o Caleb precisa
viver isso um pouco antes da missão. Então, conhecer a área que ele vai fazer o evangelismo, entender as necessidades da área, se é para ação comunitária, ação social, ou se é mais para pregação do evangelho. Então, se é mais para pregação do evangelho, se é uma área ainda onde existem poucas pessoas evangelizadas, eu não digo adventista, eu digo evangelizadas, de conhecer o evangelho. Então, ele vai ter que focar mais no evangelismo do que nas ações sociais. Então, a parte do evangelismo não finda e não começa apenas nos cultos noturnos. E a gente tem que deixar isso bem claro. Ação social é tão imprescindível quanto também. É aí que você ganha a sua comunidade para o evangelismo. De repente, abrir a Bíblia na casa de alguém é algo difícil, mas fazer uma... ia falar uma feira comunitária, mas a gente tem que pensar nas ações sociais possíveis nesse período de pandemia. Mas a ação social entra mais facilmente do que a Bíblia. Ela entra primeiro e ela não deve estar desprendida do evangelismo, mas ela pode ser a sua porta, o seu bem-vindo na comunidade, entende? Então, a ação social entenda a necessidade da comunidade primeiro. Então, é alimentação, é roupa, é feira de saúde, é a parte infantil. Então, ela é a sua porta de entrada para que as outras aconteçam tão bem. E a parte de estudos bíblicos, que você só vai conseguir, por isso que a gente fala que é muito importante o evangelismo vir antes de qualquer coisa, eu acredito que é por isso que ele está como pilar principal. O estudo bíblico é a abertura da palavra e o ensino dela. É diferente da pessoa que conhece o evangelho e a pessoa que conhece a Bíblia. E é por isso que a gente tem evangélicos e por isso que a gente tem o cristianismo. Então, presta atenção. O Caleb precisa viver o evangelho um pouco antes da missão de fato acontecer. Então, ele precisa entender o evangelho dele, o evangelho de Cristo, para ele poder abrir a Bíblia na casa de alguém. É muito comum acontecer, e eu falo porque já aconteceu na minha, tá? Eu estou falando por experiência própria, de eu direcionar os Calebs mesmo após o treinamento do estudo. Então, hoje o estudo é o 2, que você vai dar para essa família. Só que chega na casa dessa família, foge um pouco daquele assunto, daquele contexto, e o coitado do Caleb volta cheio de dúvidas. Ou seja, ele foi preparado para esse estudo e não para o evangelho completo. Então, reúna os seus Calebs e trabalhe com ele a parte evangelística um pouco antes de desafiar ele no campo para estudo bíblico. É importante que ele conheça um pouquinho de tudo que vai acontecer, de todas as perguntas que podem surgir e do evangelho em si, antes de você lançar ele. E se você tem algum Caleb novo, recém-batizado, é tão importante quanto, porque esse menino ou essa garota, eles vão com mais sede, mais vontade, estão entrando, é o primeiro amor. E não deixe que eles se frustrem ao chegar na casa de alguém e não saibam explicar algum contexto bíblico de ensino. Então, são 3 pilares principais. O evangelismo, que ele tem que acontecer antes da missão, pré-missão, durante a missão e vai continuar acontecendo depois. As ações sociais é a sua porta de entrada na comunidade e os estudos bíblicos é quando você ensina o evangelho para a pessoa. Então, eu acho que são 3 pilares muito importantes. Perfeito. Desculpa falar tanto. Perfeito. A Rai fala menos. E para esse momento de pandemia que a gente está vivendo, a gente precisa pensar na experiência que as pessoas que estão em casa, que as pessoas que estão ou no ônibus voltando para casa, ou num hospital como acompanhante de alguém que está enfermo, ou o próprio enfermo no hospital, a gente tem que pensar na experiência que essa pessoa vai ter também. Então, eu quero desconstruir com vocês uma visão de evangelismo web que a gente tem atuado, principalmente aqui na Zona Sul, num contexto geral também, mas eu queria desconstruir com vocês essa visão para que a gente possa construir uma junta de como atingir melhor essas pessoas. E aí que a gente vai trazer esse assunto para definir o esqueleto da sua missão e como deve funcionar a atuação dos seus líderes ou do seu time, tá bom? No geral, a missão Caleb, no geral, os cultos da nossa igreja têm sido transmitido igualzinho ou o mesmo culto presencial. Então, as pessoas têm colocado ali um celular deitado num tripé na frente do púlpito e, às vezes, até em ângulos diferentes para tentar deixar mais dinâmico e têm transmitido inteiramente o culto presencial para as pessoas que estão em casa. E eu não tenho dúvidas que pode atingir pessoas.
Eu sei que tem sempre aqueles irmãos que vão estar assistindo porque são fiéis à igreja que você está. Eu fiz uma semana de oração na igreja do Domitila e as pessoas entravam ali todos os dias só para falar assim, eu estou aqui, boa noite, parabéns, amém, que abençoado e etc e tal. E eram os mesmos irmãos, e são irmãos que, mesmo podendo ir presencial em várias outras igrejas, ele sempre vai na igreja dele. É a fidelidade igrejeira dele. Então, Monique nasceu nas Palmeiras, é as Palmeiras que ela vai assistir o culto. A gente tem uma geração hoje que não, que vai ficar olhando quem vai pregar na minha igreja, é tal pessoa, deixa eu ver no NASP quem vai pregar, deixa eu ver na CAN quem está pregando, deixa eu ver na Vila, na Nova Semente quem está pregando. Então hoje a gente vive uma era em que a pessoa escolhe qual igreja ou qual sermão ela quer assistir de imediato, e se bobear, ela passa por todos e no final das contas não assiste nenhum. Então eu quero desconstruir com vocês uma visão de que o evangelismo web é transmitir o culto presencial, porque não é. Não é. Nós não podemos colocar um celular ali ou uma câmerazinha e transmitir inteiramente até os gaps. Lembrei do Flávio agora, né? Palavra em inglês. Até as falhas, até o buraco no meio da programação. A gente não pode transmitir isso esperando que quem está em casa vai estar assistindo ou acompanhando tudo isso. Porque a gente vai ver num estudo, se a gente for analisar cada vídeo que a gente posta, cada live que a gente faz, aqui nos estúdios aqui do colégio a gente faz esse estudo, a gente vai perceber que as pessoas ficam de 3 a 7 segundos nos vídeos. Poucos são os que ficam até o final. E os que passam desses 7 segundos, geralmente foram conquistados ali de alguma forma que aí, de fato, ele fica até o final do vídeo e fica fiel ao vídeo ali. Então, se a gente tem tão pouco tempo, já pensou se de repente uma pessoa entra num momento que você está lá no presencial e alguém desceu para fazer oração, o pessoal do louvor não subiu, o pessoal da mensagem musical não subiu, o pessoal do sermão não subiu. Já pensou se esses 3 a 7 segundos é o momento que alguém entrou na sua live? Aí ele vai olhar, ué, tá acontecendo nada? Bagunça. Ele vai sair e a gente perdeu a chance de evangelizar, de tocar no coração dessa pessoa. Então, pensando nisso, não só pela questão do evangelismo, mas também pela questão das ações sociais, dos estudos bíblicos, para um momento onde a gente tem pessoas isoladas dentro de casa, há muito tempo sem convívio. Aquele irmãozinho fervoroso, Nick, que ele ia para o culto do poder às 6 da manhã na igreja e já ficar, e ele era o último a fechar a igreja, ele está sendo barrado nas igrejas, porque ele é grupo de risco. E você imagina para alguém que é tradicional, ouvir da própria igreja, irmão, o senhor não pode vir, tem que ficar em casa. Alguns têm maturidade e entendem, alguns conseguem entender para o momento que a gente está vivendo. Alguns saem chateados. Talvez pela forma como foi falado, mas principalmente porque não podem entrar na igreja que eles sempre serviram. Então a gente tem pessoas há muito tempo abandonadas. E é pensando nessas pessoas que a gente precisa reconfigurar a nossa forma de missão Caleb online. Então, para você líder que está aqui, você distrital, regional, coordenador, nós estamos aqui juntos hoje apresentando uma nova forma de se enxergar a missão Caleb, pelo menos nesse momento de pandemia, e é possível que a gente nunca mais volte a ser como a gente era. É possível que de agora em diante esse seja o novo formato para sempre. Algumas associações têm conversado com a gente também e têm visto que esse é o caminho também. Líder, vamos lá. Nós sempre indicamos para vocês alguns cargos e funções que você tem que ter na sua equipe. E não vai ser diferente nesse ano. Eu quero que você pense o seguinte, você é o líder geral. Abaixo de você, as áreas da missão Caleb precisam estar preenchidas com algum líder que é referência naquela área ou que você vai capacitar, que vai mediar com ele, que vai desenvolver ele, que vai direcionar ele para um crescimento naquela área que você está colocando ele para atuar. Então, são 3 pilares principais: evangelismo, ações sociais e estudos bíblicos. E agora eu quero duplicar essas áreas. Abaixo de você, líder, eu quero duplicar essas áreas, porque você vai ter agora um líder para evangelismo presencial, um líder para estudo bíblico presencial e um líder para ações sociais presenciais. Esses líderes vão liderar os Calebs presenciais. Aí a gente vai ter um líder para evangelismo web, um líder para estudo bíblico web e um líder para ações sociais web. E esses líderes vão gerenciar e liderar os Calebs online. Ou seja,
nós não estamos entrando no modelo híbrido. Nós estamos separando os dois tipos de missão e construindo o máximo de ferramentas e abordagens e empenhando esforços nos dois formatos de missão. Então, é como se você, líder, tivesse duas missões simultâneas acontecendo. Então, uma só com os líderes e Calebs presenciais e uma só com os Calebs e líderes online, ok? A gente precisa fazer essa separação para que a gente consiga atender e entregar uma experiência diferenciada para os que estão em casa. E, de repente, acaba atingindo pessoas nunca alcançáveis no presencial, né? Uhum. Porque tem gente que é da geração mesmo tecnológica e que não vai com você no presencial, que não vai até uma igreja, que não vai participar de uma ação com você presencial. Mas na internet você atinge um público, a gente vai para atingir a igreja, mas como é aberta, a gente pode atingir um público aí que nem seja o esperado. É aquela pessoa que não sai de frente da tela de um computador, é aquela pessoa, se ela tiver que ajudar uma ação solidária, vai ser virtual, com doação, enfim, te comunicando sobre retirada, mas ela não vai pôr o pé. E você pode atingir esse público. Se a gente pensar nesse formato para um Caleb para sempre, a gente pode pensar em novos públicos conquistados através da internet. É interessante, gostei. Perfeito. Nós vamos perceber, Monique, que a cada 10 minutos que a pessoa passa na frente do celular fixo em um único conteúdo, em uma única live, e isso é muito raro hoje em dia, né? Até o Zoom, até o Meet Recording agora no celular das pessoas e tablet, você consegue deixar ele num cantinho da tela, um vídeo, e você vai perambulando pelo WhatsApp, Facebook, Instagram. Então, ou seja, nós temos uma geração hoje em dia que ela é multi, ela não para em uma ação só. Então, se a gente fizer ele abrir a nossa live e ele ficar 10 minutos ali assistindo essa live, na percepção interna dele, aqui no inconsciente dele, vai parecer que ele assistiu de 40 a 50 minutos. Olha só, 10 minutos que ele parou para assistir a sua live, psicologicamente é como se ele tivesse assistido 40 a 50 minutos. Ou seja, a gente tem hoje colocado o celular na frente do púlpito e transmitido 1h30, 1h40, 1h50 de culto. A gente não tem atingido as pessoas. A gente não tem utilizado a ferramenta de forma inteligente e assertiva para atingir as pessoas. Então, é pensando nisso, que a gente está organizando uma estrutura unicamente online para que você consiga ir gerando esse impacto da forma certa, não só para as pessoas que estão nas redes sociais, mas principalmente também para o Caleb que está em casa. Porque, às vezes, Nick, ele ficava o dia todo e aí ele tinha que ligar para as duas pessoas. Aí ligar para duas pessoas e ficava o dia todo em casa. Aí, à noite, o que ele tinha que fazer? Entrar na live para assistir, era a participação dele. E, sinceramente, não foi missão Caleb. Eu sei que algumas missões fizeram algumas exceções, fizeram projetos de fato, trouxeram para outro nível a missão online, mas, num geral, a gente acabou se perdendo ali no processo e é compreensível, porque era tudo muito novo. A gente ainda estava assustado sobre como deveria ser, nós não estávamos preparados. Foi o primeiro. E é pensando nisso tudo, e essa demora para estruturar e entender tudo isso, que a gente demorou e adiou o nosso segundo treinamento, porque de fato não estávamos prontos para entregar esse conteúdo, para a gente dialogar com isso, a gente precisava estudar mais a respeito disso, para poder hoje estar batendo o martelo de que a gente precisa separar essa missão e fazer de forma assíncrona, né? Simultâneo. Então, nós temos aqui um exemplo para vocês. O evangelismo web. O web, ele precisa ser personalizado. Você precisa pensar nas pessoas que você quer alcançar antes dessa live, e você talvez já tem que estar bombardeando ela ou com algum post, ou com alguma marcação, ou com alguma mensagem. Você tem que estar bombardeando ela durante a live. A gente teve aquele treinamento em conjunto com a Paulistana, onde eles falaram a respeito ali dos comentaristas, mas ali já vai vir dar esse treinamento para a gente também no nosso próximo encontro. Então fiquem calmos que vocês vão aprender essas funções, esses cargos que você pode criar dentro da sua live, tá bom? E a gente tem que se preocupar com eles pós o culto. Pós o culto. Na verdade, essa estrutura aqui tem que ser tanto presencial quanto online. A gente não pode entender as pessoas que estão assistindo o nosso culto
como apenas telespectadores, como uma televisão faz. Não é quem entrar no canal vai assistir, depois ele pode sair. São pessoas que a gente está se preocupando antes, já orando por elas e fazendo algum contato com elas, seja através das listas de interessados da Novo Tempo que nós vamos disponibilizar para cada distrito, seja através ali da lista de interessados que a recepção da sua igreja levantou, que o departamento pessoal tenha. Nós vamos bombardear, contactar essas pessoas, orar com elas, fazer ligação, se possível visita. Então a gente vai estar com uma missão online e presencial praticamente ali em conjunto. Quando um online entra em contato com uma pessoa, consegue uma pessoa, e essa pessoa fala assim, eu quero um estudo bíblico presencial, ou eu quero uma oração aqui na minha casa, não é um online que vai conseguir ir fazer isso de forma presencial, ou levar algum quilo de alimento que precise, uma cesta, não é o Caleb Online que consegue fazer isso, e sim o presencial. Então o trabalho deles, no fundo, eles vão estar interligados e vão conseguir trabalhar juntos nesse sentido, tá bom? Todo culto nosso, toda ação nossa precisa ter intencionalidade. Intencionalidade. Por que que eu vou colocar essa oração? Que tipo de louvor que eu vou colocar no começo da live? Qual que eu vou colocar no meio da live? Que louvor eu vou colocar no final da live? A gente escolhe os mais conhecidos, os mais legais. Ah, canta uma animada no começo e uma mais triste no final. E não tem nada a ver um assunto com o outro. Ou seja, você tinha uma chance de estruturar o conteúdo dentro da psique da pessoa, dentro do psicológico dela, dentro da mente dela, dentro do coração dela. A gente teve uma chance de organizar tudo isso, mas a gente só fala, tem que ser uma animada no começo. Aí você canta lá a alegria, porque ela é animada no começo, mas o assunto vai ser sobre, sei lá, morte ou vida pós-morte, etc. e tal. A alegria não tinha nada a ver com morte aqui. Não sei. E aí as pessoas não fazem uma linha de construção. A ministração do louvor pode ser alguém que vai costurando esse conteúdo? Pode, mas não extrapolem de pôr assuntos aleatórios só por causa do ritmo da música. A gente precisa entender que assunto entra, que louvor que vai poder se encaixar com o conteúdo geral, qual no meio ali perto do momento de oração, no final vai ser um louvor de entrega, enfim, a gente precisa pensar nisso, ou seja, precisa de intencionalidade. Principalmente no culto web, nós precisamos de objetividade. Ou seja, esse culto online não é para passar de 20 minutos. Ou seja, você não vai conseguir transmitir o culto da sua igreja. Você não consegue, eu vou filmar então só o sermão. Até o sermão na igreja às vezes é 30, 40 minutos, tem pastor que vai 1 hora fácil. Então, não é transmitir 20 minutos do seu culto presencial. É pensar em um culto web de 20 minutos. É isso que nós vamos fazer, ok? Precisa ter intimidade, então precisa ter ali um momento próximo das pessoas que estão online. Puxa, Negretes, estou vendo que o Negretes entrou de novo aqui, o Negretes estava ontem. Negretes, que prazer que você está aqui, seja bem-vindo, que legal que você está aqui, comenta aqui o seu pedido de oração, é muito importante que você está vindo, olha, obrigado pela sua presença. Chamar. A Sara Kimberly está aqui também, Sara, sua primeira vez hoje, comenta aqui para a gente de onde você é. Precisa ter intimidade. É difícil criar intimidade quando a gente tem uma tela, né? E, de fato, a gente não consegue vivenciar o que está do outro lado. Mas o que o Chu está falando é muito importante. O nome cria muita intimidade. Poxa, ele percebeu que eu entrei de novo. Uhum. Então, se você vai ficar com essa parte de ser responsável pelo modo online, ainda que não seja você o orador, faz essa parte de backstage, né? Nos bastidores, de anotar nome, de anotar pedido. E depois o Chu vai falar disso no momento, num treinamento mais oportuno, detalhadamente, mas o nome traz muita intimidade. Então, quando eu falo aquele menino é um substantivo comum que eu posso usar para qualquer menino, mas o Anderson é esse menino aqui, e isso é próprio dele. Então, eu acho que quando você chama pelo nome, você cria intimidade, mesmo você tendo esse distanciamento que a rede social também causa, né? Cria admiração também, Exato. Né? Isso é notado. Só um exemplo rápido aqui. Eu tinha acho que uns 16 anos, Nick, ou 17, não sei. Eu fui na igreja do Parque... Não lembro a igreja que eu fui. Parque Cláudia. Eu fui assistir uma programação do Sérgio Saz. Sentei lá no meio. Sérgio Saz, ele é bem informal, né? Ele chegou sem saber quais músicas ele ia cantar. Ele falou assim, eu vim cantar as músicas que vocês pedirem hoje. Aí alguém gritou lá no fundo, canta tal. Ele ia cantando, aí gritaram assim, canta Jerusalém. Aí ele falou assim, Jerusalém
é um dueto. Quem vai fazer esse dueto comigo? A igreja ficou em silêncio. Aí ele virou para mim, poxa, Chu, achei que você ia ser o primeiro a levantar a mão para vir cantar comigo. Aí eu no banco assim, o Sérgio Saz me conhece, cara. Aí levantei, cantei com ele, passei um mico, tá aí no Instagram, depois você olha É aí. nada, foi o vídeo mais comentado dele. Não. Reposta se o Facebook lembrasse por semana, ele repostava. Eu assisto todo dia como motivacional. Então, assim, cara, o Sérgio Saz falou meu apelido. Isso, na época, para mim, foi um boom, cara. Então, às vezes, se você conseguir transmitir isso, que é o próximo tópico, empatia, se você Exato. tiver isso com o seu telespectador, e você precisa achar esse jovem, que vai ser talvez o mediador, para que ele tenha esse processo empático, ele tem que ser carismático. Não tem problema ser tímido, não tem problema ainda não manjar da ferramenta do Instagram, do Facebook, etc e tal. Ele precisa ser carinhoso. Tem a galera. Ele precisa Exato. ter um feeling ali com a galera, e isso é importante. Não muito longe da realidade, nós, nas nossas lives de sexta, que estão acontecendo, nós tivemos uma jovem que notificou lá, voltei porque oraram por mim. Ou seja, essa parte de intimidade e empatia ganha o público, mesmo você estando numa telinha. Perfeito. Então, essa é a proposta, né? A gente até coloca aqui uma proposta desse culto web, que é um monólogo de introdução, né? Então, você vai puxar ali algum assunto, vai construir ali alguns questionamentos para que a pessoa fique na live. Nossa, é sobre isso que a gente falar? Eu mudaria aqui e colocaria aqui, ó, spoiler geral. Então, é nesse momento que ele vai saber tudo que vai ter nessa live. E isso é importante, porque as pessoas geralmente não gostam daquilo que elas não conhecem. Então, Quanto tempo você demorou para descobrir isso? Estou aplicando aqui todo o meu conteúdo de psicologia aqui em 10 minutos. Brincadeira. Então, a gente precisa informar ele, ó, fique aqui, porque você vai ter isso, a gente vai falar sobre isso, depois a gente vai entender isso. Você já se perguntou sobre tal coisa? Como que aconteceu essa guerra no céu? Então, fique aqui hoje que a gente vai falar sobre isso. Então, tem que ter uma introdução assim que seja um spoiler geral. E aí você vai ter a oração, vai ter uma mensagem musical. A gente não colocou vários louvores, não colocou várias mensagens musicais, porque essas lives, principalmente live de Instagram, ele comprime a qualidade do seu áudio. Então, pode ser que no meio da música, por não estar com uma qualidade boa do microfone, do sinal, pode ser que a pessoa saia, vai ter música agora, beleza, vou sair, daqui a pouco eu volto. Então, a gente comprimiu isso para uma música só, a reflexão da pessoa e a oração final, tudo isso em 20 minutos. Isso é uma sugestão, mas a gente vai falando sobre isso. Talvez assim que você falar assim, Chu, tô com uma equipe pronta, vem aqui para a gente conversar e a gente entender como Enche que a o gente saco pode do fazer. Diego também aí nesse negócio de live. Diego é o que domina a nossa área, tem todo um planejamento sistemático de como que tem que funcionar a rede social, que horário, que dia, que tipo de publicação nesse dia, que tipo da publicação no outro. Ele pode ser um que pode estar no nosso próximo treinamento também para dar essas dicas para as pessoas, né? E aí o culto presencial, aqui eu não preciso falar muito, a maioria de vocês já aplicam algumas ideias muito legais. Isso daqui não é uma estrutura engessada, esse presencial aqui, é uma sugestão. Fiquem tranquilos em relação assim, Chu, eu posso fazer uma encenação no final e não no começo, ou Chu, aqui na igreja eles não gostam muito de encenação, tem problema a gente não fazer? Fiquem tranquilos, vai ajustando isso com a sua igreja para que consiga entregar o máximo possível. Certo? Dúvidas? Vai colocando aí no chat, coloca a pergunta aí, que a gente já vai voltar e falar sobre tudo isso. Então, o que a gente precisa pensar? Nessas três áreas, esses três pilares acontecendo simultaneamente nos dois públicos diferentes que nós temos. Um público presencial, um público ao redor da igreja, um público que tem ali que a gente precisa abordar, impactar, cuidar, dar alimento, etc. e tal, mas vai ter aí algumas medidas, algumas precauções, alguns cuidados que a gente tem que tomar com o tipo de ação que a gente possa fazer, mas também a gente precisa pensar no público web. Então, nós vamos fazer ações sociais web. O pessoal não tem feito a serenata presencial, eles não vão até a casa de algum idoso e fica do outro lado da rua, chama ele, canta um louvor para ele, faz uma oração. A gente não faz isso com essas pessoas. Nós vamos atrás dos online também, vamos ligar para esse idoso, vamos chamar outros jovens numa chamada de vídeo, vamos fazer uma oração com ele, vamos saber como que foi o dia dele, porque eles estão há tanto tempo abandonados, por mais que tenha uma açãozinha ou outra, uma visita ou outra, que a gente vai precisar dar um cuidado mais constante. E quando eu falo cuidado mais constante, eu não estou falando só dentro de Missão Caleb.
Eu estou falando de ser um novo olhar e uma nova atuação dos jovens aqui na Paulista Sul, em relação à nossa igreja, em relação à nossa membresia, em relação à nossa comunidade. Tá bom? E é voltado para esse novo normal. De fato, a gente não sabe quando volta, né? Então a gente não pode abandonar também, né? Por não saber quando voltar, já é necessário atender desde agora. Isso vai acontecer em especial na semana, no período, no mês do Caleb, mas já é uma realidade que os nossos jovens precisam acordar para atender um público que não está vindo, que não está chegando. E você que consegue chegar, que é jovem, que está fora dessa zona de risco, que é criativo, que entende dessa parte de tecnologia, você precisa dar um jeito de se aproximar deles, até para resgatar. Porque é interessante pensar também, Anderson, que existem jovens, pode parecer que não, mas existem jovens que sofreram com o fechamento das igrejas. E tem uma relação de jovens perdidas aí. Então, tem jovem que está preferindo assistir coisa que não deveria, acessando sites que não poderia, indo para lugares que não precisava. Então, a nossa preocupação tem que ser com a membresia da igreja, mas com aquele jovem que já há tempo você não vê, mas nem no online e nem no presencial. Então, é uma estrutura... E vou te falar que a gente relaxou em relação a isso. Por que que a gente relaxou? Porque a gente não tem mais um controle de saber assim, será que a pessoa está bem? Será que a pessoa está firme na fé? Por quê? Porque agora é em casa, é online, é cada um na sua casa. Então a gente não tem se encontrado, não tem sentido falta uns dos outros e as pessoas têm implodido. E isso é um risco. Então, assim, lembrando, é uma missão presencial, é os seus Calebs presenciais com seus líderes presenciais, e aquele jovem da sua igreja, do seu distrito, que não pode estar presencial, você vai inscrever e mesmo assim, mas vai gerenciar ele de forma online. Talvez você tenha ótimos líderes que também participariam, mas por ter em casa algum grupo de risco, não vão para a rua. Esse líder pode ser líder online. Então você vai administrar 2 missões simultâneas. Era a dor de cabeça que vocês sempre deram da galera que só podia estar à noite, de um público que só podia estar num determinado horário, e para o presencial era proibido a inscrição. Lembra disso? Pois é, agora é a vez de usar essas pessoas aí para os momentos que elas podem. Era isso que eu ia te perguntar. Essa galera do online, da web, que vai cuidar, não precisa ser a galera que vai estar no presencial, né? Até porque senão a gente... Não precisa ser a galera que está no presencial. E enquanto tudo isso acontece no online, nas redes, a missão, os jovens presenciais vão fazer as ações sociais acontecerem, os estudos bíblicos acontecerem e os cultos de evangelismo acontecerem presenciais, ok? Então você vai ter tudo acontecendo simultaneamente. Pensa que a gente está em realidades diferentes, em mundos diferentes, mas a missão não pode parar. Um mundo é o físico que nós estamos, o outro mundo é o virtual, tá? Então a gente precisa fazer a missão rodar, acontecer nesses 2 mundos. E aí a pergunta é, no ano passado, essa galera que não podia estar presencial, que só podia estar online, etc e tal, ele podia ter acesso à camisa, ele podia ter acesso a alguma coisinha, mas o kit geral todo dele, ele não podia receber. Porque ele não usava. Porque ele não usava. Ok. Nesse ano, também não é diferente. Se ele não vai para a rua, ele não precisa da mochila. Embora nós vamos disponibilizar para que você faça o pedido da mochila, caso você queira comprar à parte, ok? Como item avulso. Ele não precisa de máscara, ele não está indo para a rua. Embora nós vamos disponibilizar para caso o Caleb queira comprar uma máscara personalizada. Mas, dessa vez, nós estamos separando a questão do kit e pensando em um kit específico para o seu tipo de missão. Então, nós vamos ter um kit específico para os Calebs presenciais e um kit específico para os Calebs online. Eu gosto de falar com o departamento que tem dinheiro. Porque então aí, não é a gente não, cara. E aí a gente libera, né, Raio? O pastor voltou bonzinho esse ano. Eu não. Eu vou puxar para o meu ministério também. Galera, vamos conhecer os kits então? É esse aí que você está usando? O pessoal está perguntando. E esse moletom aí, Chu? Esse não foi aprovado. Ele está usando... O Chu, ele é do contra, né? A gente aprova um, ele Negativo. usa o outro. Esse foi aprovado? Quem falou que não foi aprovado? Eu não votei nesse. A gente colocou a voto para saber ali qual era o modelo que a galera mais iria querer adquirir. Entretanto, por várias razões, uma delas principais, na verdade, no momento de pandemia, tudo encareceu. Muito, muito, muito mesmo, de verdade. Mão de obra.
alguns itens se tornaram raros, exportação de alguns itens, enfim. Exato. Então, tudo encareceu muito. Para a gente fazer o agasalho no modelo moletom ali, canguru, que nem a gente vinha fazendo, ia ficar um valor muito caro, um absurdo. Então, ia ficar em torno aí de 180 para mais, tá? Então, a gente encontrou essa solução aqui para que caiba melhor no bolso do nosso Caleb. Porque a minha preocupação não é as pessoas que trabalham. É o Caleb, por exemplo, lá do Vale do Ribeira, que não tem um sustento ali, ou que eles vivem da pesca e não está vendendo bem, ou que tem alguma dificuldade, ou o Caleb aqui da Zona Sul, que os pais não estão trabalhando porque foram mandados embora e talvez vão se sentir prejudicados ou excluídos do projeto porque a gente conseguiu itens muito caros apenas, entende? Então a gente procura conseguir o mais barato ali, o item melhor conta, mesmo ele sendo um item avulso, ou seja, que você vai comprar, a gente briga com o fornecedor, briga com ele para que a gente consiga o melhor orçamento, tá bom? Então, o nosso agasalho do ano de 2021 é esse que eu estou vestindo, tudo bem? Deixa eu ver aqui a regra. Deixa eu ver a regra. Esse é moletom? Esse é chimpa. Já viu aqueles agasalhos da Adidas? É esse material aqui, ele é um material mais brilhante, ele não esquenta tanto quanto o moletom, entretanto, até para um visual dentro de igreja, às vezes eu ia em algumas igrejas, o Caleb com o blusão, a touca lá dentro, e eu achava que era um visitante, não, era um Caleb nosso. Então, às vezes, até para uma questão de impacto da igreja, vai causar menos impacto a gente estar com agasalho, mas assim, um esportezinho mais fino, né? Mas vamos ao kit completo das duas áreas de atuação. Nem eu conheço. Prestem bem atenção. Para o Caleb presencial, Bíblia, estudo bíblico, camiseta, diário de bordo, máscara e mochila. Para o Caleb online, Bíblia, estudo bíblico, camiseta, diário de bordo, um LED clipe anel, que é aquele LEDzinho que você encaixa e deixa só a câmera selfie liberada para você poder fazer a selfie. Os kits aí não vai querer ser só Caleb Web não, viu? E você vai ganhar também um tripézinho de celular para você poder fazer as suas lives. Podia ganhar também aquela ring light, né? Eu acho que seria necessário. É o LED clipe anel. Desculpa. Se acalme. Eu achei que o LED clipe anel é aquele de trás. Não é? Não. Tudo bem, já vimos que você não é. Você colocou errado o nome. Então, esse é o material, o kit. Eu estou aqui com a Bíblia em mãos. Cadê a galera do corte? Linda. Mostra a nossa Bíblia aqui. Um detalhe muito importante. Tem zoom em alguma das câmeras aí? Veio. Um detalhe muito importante a respeito dessa Bíblia aqui, que inclusive o pastor Henrique que me informou essa semana. Todo ano a gente tem mudado de Bíblia, né? Sim. E olha aí, ó. Nossa Bíblia missionária, tem uns efeitozinhos aqui. Todo ano a gente tem mudado de Bíblia. Linda. E aí houve um questionamento, porque tem muita gente ficando com a Bíblia em casa que usa um mês do ano e não usa mais a Bíblia. Então, você vai perceber que a nossa Bíblia ela não segue um layout de cor do ano e ela não tem uma numeração e ano que esse modelo corresponde, porque provavelmente essa se tornará a Bíblia padrão desses próximos anos que nós estamos, tá bom? É uma Bíblia super moderna, ela é a Bíblia missionária, ela já vem com alguns apontamentos de 2 tipos de estudos bíblicos diferentes. Então a gente tinha aquelas Bíblias que vinham com estudo bíblico que não era o estudo bíblico que a gente dava para o Caleb no kit. E isso dificultava para que ele conseguisse dar estudo bíblico ou se tornava inútil ter um estudo bíblico dentro da Bíblia. Dessa vez, nós estamos prontos aí e sincronizados com o kit, o materialzinho de estudo bíblico. Tudo bem? Então, galera, esse é o kit da galera presencial, esse é o kit da galera dos Calebs online e vamos com calma. A gente vai apresentando aí com o passar do tempo aí para vocês, tá bom? A gente já falou sobre esses lembretes principais, o valor da inscrição, o que ele corresponde, o kit, que é um benefício estendido para todo o Caleb devidamente inscrito no projeto e participante, o prazo prorrogado do dia 1/6 até o dia 1/6, na verdade a RAI acabou prorrogando ali um pouquinho a mais, né? Transferência ou Pix, mediante aprovação do pastor, será debitado no caixa da igreja e
o local da missão que deve estar dentro do distrito, tá bom? Essas são as informações aqui principais a respeito da nossa missão. Prepare-se. O nosso pastor já está por aqui, mas antes de eu chamar ele, acho que agora a gente pode entrar para responder as perguntas aqui do chat ou que estiverem surgindo, porque aí o pastor vem e já faz o nosso fechamento aqui. Tá bom? Você tem alguma coisa para falar aí, Nick? Mandaram alguma coisa para você? Gabi, mas eu acho que você vai acabar vendo a pergunta aí no chat. Muito bem. O da Lauane eu já respondi. Se fosse Caleb de outro distrito e não tivesse a missão ali no distrito, como é que faria para ele participar? A gente vai resolver caso a caso. Caso uma pessoa seja convidada para liderar a missão Caleb, mas essa pessoa não é de tal distrito, algum problema? Você vai liderar uma missão que não é do seu distrito, é isso? Deixa eu consultar aqui os nossos universitários. A pergunta é... O ideal é que seja um jovem, de fato, do distrito. Do distrito. E né? esse jovem que está saindo do distrito para liderar outra é um líder. Não está fazendo no distrito, por quê? Acho que a gente precisa conversar sobre isso e entender um pouquinho. Ah, porque não tem jovem na minha igreja. Ah, porque a igreja não apoia a missão. Ah, por quê? Porque se é um líder, não é um jovem que está saindo para fazer Caleb em outro lugar. É um líder que está saindo para liderar em outro lugar. Então a gente precisa entender por que esse líder não está fazendo acontecer primeiro no distrito dele, que deveria ser o papel dele. Perfeito. Qual o número mínimo de participantes para realizar a missão? 12 Calebes. Não inclua a liderança nesse número. São 12 Calebes, ok? Está sendo gravado, etc e tal. Maravilha, depois eu vou pedir para assistir, ok? Terá Caleb de Lenço, já falamos que é um projeto separado, de ministério separado, e aí essa galera menor de 16 precisa procurar o pastor Cláudio, né, os regionais coordenadores do Ministério dos Desbravadores, para saber se a APS, como Ministério dos Desbravadores, vai aderir ao projeto da União e da Divisão, que é o Caleb de Lenço, ok? E se o Caleb faz 16 em julho, nós temos uma data limite que o sistema considera essa mudança de idade. Que dia de julho que é essa data, Raíssa, você sabe? É igual a escola? Tá, a gente vai conferir certinho. Tem uma data, Se é igual a escola, é 17. não sei se é no dia mundial ou se é de fato no meio do ano, que se ele conclui 16 anos até essa idade, ele pode estar dentro do projeto. Se ele conclui ali depois, um dia depois, por exemplo, ele não pode mais estar no projeto. É bem criterioso o sistema a respeito disso, tudo bem? E esse moletom aí é o nosso moletom oficial do ano, tá bom? Quando fui líder, sempre dá uns estudos bíblicos, aqui ele dá um testemunhozinho aqui, o Irla, show de bola. Esses slides estarão disponíveis para nós por R$ 33,90. Brincadeira. Assinatura mensal. Vai estar disponível para vocês, fiquem tranquilos. O treinamento foi bom, hein? Só vai ter culto online, então? Negativo, culto presencial e online. Só que são galera diferente, são Calebs diferentes trabalhando para que a gente propague muito mais. Me lembra de antes de eu chamar o pastor, eu falar sobre o desafio que eu fiz para 2 Calebs nossos a respeito de impacto nas redes sociais no Instagram, tá bom? Não posso esquecer. Os cultos oficiais da igreja não serão feitos pelos Calebs? Serão feitos pelos Calebs, perfeitamente. Nós assumimos tudo no período de 15 dias. Milena, temos os 2 cenários. O que o Chu está passando é um modelo sugestivo, ok? Vai ter o presencial e o online, ok? Essas são orientações dos online, depende do pastor, deixa eu ver. E quem for fazer os 2? Como quem for fazer os 2? A gente tem que deixar claro que é para escolher um. Como assim quem for fazer Quem os 2? for fazer a missão presencial e a online, qual kit vai receber? O Caleb que vai ser... Mas por que faria presencial online? Se então, pode presencial, é presencial. Exato, gente, é isso que a gente precisa separar. Mas foram vocês que disseram que se fosse que vai ter tanto transmissão para ser online, tanto para fazer cultos presenciais. Como que nós iremos trabalhar com os 2 públicos ao mesmo tempo? Perfeito, porque são jovens diferentes atuando. Os Calebs presenciais vão preparar o culto presencial. Nós não vamos transmitir culto presencial. E os Calebs que só podem estar em casa, online, etc e tal, vão preparar o culto online, ok? Para as pessoas. O impacto vai ser alguma live, vai ser através do Reels, IGTV, Stories, não sei. Então,
Perfeito. Estão perguntando aqui como que vai ser essa distinção na hora da inscrição. Vocês vão se inscrever, porque o valor é o mesmo, e aí o líder, na hora do pagamento, ele vai informar para a Rai. Rai, nessa minha missão de 20 Calebs, 10 são presenciais e 10 são online. E a gente já começa a preparar isso, o material de cada um. Tudo bem? Fique em pé para ver melhor o agasalho. Deixa eu ver se meu microfone deixa. Muito tuber isso aqui. Muito. Cadê? Saiu aí? Essa calça aí não foi aprovada, não. Muito bem. Momento modelo. Ok. E quem for fazer o 2 já foi um líder, por exemplo. Um líder, por exemplo, tem um líder geral, tudo bem, Sara? Tem um líder geral, e aí ele vai escolher um líder para cada uma dessas áreas, tanto presencial quanto online. O líder geral é um só, galera. Por exemplo, eu vou liderar a missão nas Palmeiras. Eu sou a líder geral e eu escolho os líderes das áreas. Então, eu escolho quem vai liderar o evangelismo web, os estudos bíblicos web e as ações sociais web, ok? Depois eu escolho quem eu vou liderar o presencial, então eu não preciso escolher um líder presencial. Então, eu escolho quem vai ser o meu evangelista presencial, quem vai ser os meus Calebs que darão estudos bíblicos e quem será a minha galera que fará ação social. No passado, vocês tinham um líder para atuar em cada momento. Não mudou. A gente, na verdade, diminuiu as funções e acrescentou um modelo online. Então, você continua sendo o líder geral da sua missão. E dentro dos seus liderados, você escolhe 6. Cada um vai liderar uma área. Ok? Perfeito. E como líder geral, a sua preferência é o kit presencial. Afinal, você vai estar circulando, rodando. Você em si não vai usar tripé, LED, etc e tal. Então você vai estar rodando, cuidando dos seus Calebs, às vezes até levando algum material para o seu online, então você vai precisar da sua mochilinha, etc e tal. Então, seu kit é para ser o do Caleb presencial. Se precisar trocar, você comunica na hora da inscrição para a gente. Até porque você não vai liderar online, né? André Slicker. Boa noite, André. Calebistas. É o André. É o André. É o André, lógico. Haverá algum estudo bíblico específico para a missão 2021, dedicado para a missão? Quando podemos receber os nomes de interessados da Novo Tempo? Essa lista já está conosco. Nós vamos, assim que fechar as missões, nós vamos entregar essa lista específica aí do distrito ou da missão local. Caso você já precise, André, aí já entre em contato que a gente já libera essa lista para você, tá bom? Em relação aos estudos bíblicos, na nossa Bíblia, tem 2 tipos de estudos bíblicos. O Apocalipse, Revelações e o Ouvindo a Voz de Deus. É com esses 2 que a gente vai trabalhar, tá bom? O Caleb Web deverá ser 100% online, nem para participar das ações sociais, não, porque a gente vai ter ações sociais online. E ele tem que atender isso também, tá bom? A gente entende que o Caleb online é aquele que está proibido de sair de casa. Exato. Então, por isso, ele vai receber uma demanda desse líder geral de ligações, de lives, de postagem, de estudo bíblico que ele vai ter que fazer. Entende? Então, ele vai ter uma demanda específica online aí. E o presencial, 100% presencial? 100% no sentido de que, no ano passado, você poderia escolher de manhã ou tarde, e aí mais à noite. Então, você pode ser, Caleb, de manhã e à noite, ou de tarde e à noite. Tanto presencial quanto online. Não é às 24 horas, não, tá? Então, você vai falar assim para o seu líder, olha, eu posso de manhã e à noite. Ou eu posso à tarde e à noite. E ele vai organizar a sua demanda para você cumprir nesse período, tá bom? Não é para ter refeição entre os Calebs na igreja e não é para ter pernoite, tá bom? Então, a gente vai funcionar no mesmo modelo do ano passado, no sentido de carga horária, beleza? Chu, perdi a explicação em questão ao líder ser do distrito e ir para outro convite para liderar. Poderia explicar, por favor? É ele o líder. Missão Caleb é no distrito, beleza? Exceções específicas ali, aí a gente senta para conversar, entender e saber o que a gente pode fazer para corrigir isso, tá bom? Lucas Brandão, ixi, saiu da ordem aqui. Lucas, não pode fazer a live nem para os membros da igreja. Os membros da igreja vão assistir o evangelismo online, específico para eles, tá bom? Tá dando bug. Online também será dividida em manhã, tarde e noite? Sim. Super de explicação.
Acho que eu atendi todos aqui. Alguém tinha me chamado no microfone aí? Cleiton Aquixo foi convidado para liderar a missão no Amália. Tá bom, Nayara, procura a Rai e a gente conversa em particular para entender o contexto e o que a gente pode fazer nessa situação. Tudo bem? Galera, entendi que a gente fechou todas as nossas dúvidas. A gente já está em 1h30 de treinamento, não vou responder mais nenhuma aqui. Vou pedir para o pastor já se posicionar ali do outro lado, só dar a volta aqui e não fazer que nem a Monique. Mas Tá eu bom? quero abraçar. Gente, é a primeira vez que eu tô vendo meu pastor, vocês não estão entendendo. Fique distante dele, por favor. A câmera pega o abraço? Pega. Ah. Então, galera, essas foram as informações principais. O clipe vai estar disponível para vocês. A gente vai colocar no YouTube não listado e liberar o link para vocês. No mais, a partir de hoje eu vou abrir o grupo para mensagens. Nós temos um grupo no WhatsApp. Não sei se você está inserido nesse grupo ainda. Lá eu vou mandar um cronograma diário sugestivo que a gente preparou para vocês. O que fazer de manhã, como que tem que ser a sequência das atividades, o que fazer de tarde, o que fazer de noite. Eu preparei já um cronograma para vocês, eu vou jogar no grupo. Eu vou abrir o grupo para que a gente possa conversar, tirar dúvidas. Não é para ficar mandando videozinho do Ivan Saraiva, bom dia, não. Nada contra ele. Não é para ficar mandando imagem do Google de bom dia da Ana Maria Braga. Não é para mandar isso. Nem figurinha do pastor Robson ou do pastor Henrique. É para a gente tirar dúvidas a respeito de missão e a gente ir ajudando vocês. Tudo bem? Consegue mandar o link do grupo aqui? Consigo. Vou mandar já já. Tudo bem? Pastor, é um prazer ter você aqui com a gente. Correu aqui, ele estava acompanhando a galera do UIM, que está na PS hoje. Eles estão iniciando o trabalho presencial hoje. Amanhã vão estar em Paraisópolis e na vigília vocês vão ver eles também, conhecer um pouquinho. Obrigado por estar aqui junto com a família, Karina, as crianças. É um prazer, pastor. Os minutos que se seguem aí são seus. Show, prazer é nosso estar aqui junto com você, junto com a nossa equipe aí, Monique, Rai, outros que estão nos acompanhando também, né? E com você também, você que está aí nos acompanhando no Zoom, é um prazer muito grande. Eu acredito que falo com um grupo especial de pessoas. Acredito que falo com aqueles que toparam o desafio de serem Calebs e que não só serem Calebs nesse tempo, nesse momento, nesse evento, mas serem Calebs para a eternidade, para sempre. É a coisa mais importante que tem. Então, tire suas dúvidas. Nós não teremos somente hoje um dia de treinamentos. Estamos na associação quando você precisar, quando você quiser. Aqui está um bom grupo de pessoas. Um abraço para vocês. A Rai está sempre disponível, eu também, naquilo que você precisar, estamos disponíveis para você tirar suas dúvidas. O que nós queremos é que você envolva os jovens nessa missão, envolva as pessoas, envolva os jovens que estão ali meio que talvez aleatórios, meio que sem saber o que fazer na igreja, e vá envolvendo eles, influenciando eles para a pregação do evangelho. Estamos vivendo momentos difíceis, não é verdade? Momentos complicados, a gente está até cansado de dizer isso. Já vamos chegar a quase 2 anos falando, olha, coronavírus e isso, uma série de coisas, violência, aquela coisa toda e tal. Mas é o momento, é este momento para que Deus nos chamou. Deus nos chamou para esse momento agora. E Deus precisa de você, precisa da sua atuação. Mas eu vou dizer uma coisa para você. Ser Caleb não é para qualquer pessoa, não é para qualquer um. Para ser Caleb é preciso ter muita coragem, é preciso acreditar naquilo que você está fazendo e se aproximar de Deus, logicamente, não é? Então, eu estou feliz de estar aqui com você. Parabéns pela sua decisão de ser Caleb. Se você tiver qualquer dificuldade na sua igreja, de montar o Caleb, eu vi aqui as perguntas, uma delas foi a relação dos líderes, né? Se um líder de outra igreja pode fazer o Caleb, pode ser líder em outra igreja, em outro distrito e tudo mais. Aí a Monique falou assim, mas por que não está acontecendo na igreja que aquele foi chamado para ser líder? Vamos conversar, vamos ver. Se tiver qualquer dificuldade, fale conosco, nós estaremos à disposição para ajudar você a ter o Caleb aí na sua igreja. Né? Caso, claro que haverá exceções e você talvez faça parte dessa exceção, então vamos conversar, vamos bater um papo, vamos conversar com o pastor distrital também, para ser um apoiador, para estar do seu lado, para estar te ajudando,
para que realmente a Missão Caleb seja um sucesso, né, não só para a igreja em si, mas para a sua vida. E lembrando outro detalhe, a Missão Caleb ela vem numa sequência de um evangelismo que vai acontecer na igreja. Então, em junho, nós temos aí o evangelismo das mulheres, o Ministério da Mulher. Quando terminar o evangelismo do Ministério da Mulher, por volta de 15 dias depois, ou 20 dias no máximo, inicia o Caleb. Então, nós teremos o evangelismo do Ministério da Mulher e, em seguida, o evangelismo do Caleb em si, onde os Calebs entram em ação para, então, fazer o trabalho e pregar o evangelho e fazer o evangelismo na sua igreja. Então, uma dica para você: aproveite o evangelismo do Ministério da Mulher, apoie esse evangelismo, ajude nesse evangelismo, até para ser um piloto para você também atuar no seu evangelismo com os Calebs da sua igreja, juntamente com você, tá bom? E eu tenho certeza que se você envolver mais departamentos, mais pessoas ali no Caleb, envolvendo a igreja, o seu Caleb será um Caleb de sucesso. Você não precisa fazer tudo sozinho. Então, compartilhe, divida com a igreja, divida com os anciãos, com o Ministério da Mulher, com o próprio pastor, senta com ele, conversa com ele, fala: pastor, nosso plano é esse, nossa ideia é essa, o que, que o senhor acha? O senhor tem mais alguma ideia? O senhor quer incluir mais alguma coisa? Então, vai somando apoios, vai somando ajudas, né? E ideias também, vai compartilhando. E eu tenho certeza que o seu Caleb será do jeito que Deus planejou para a sua igreja. Amém? Você crê nisso? Eu também creio. Agora eu quero agradecer você também, eu tenho certeza que muitos que estão aqui conosco também oraram por mim, né? E eu estou muito feliz de estar aqui, um dos motivos não só porque estamos aqui nesta reunião, mas também porque estou aqui junto com vocês. Então eu quero agradecer a cada um de vocês aí que oraram por mim, no momento que eu tive Covid, que eu fui entubado, minha esposa, companheira e guerreira está aqui junto comigo também. Que Deus abençoe vocês, assim como através da oração de vocês, me abençoou também para poder estar aqui com vocês. Beleza? E eu quero terminar, então, lendo um texto da Bíblia para você. Eu disse para você que ser Caleb não é para qualquer pessoa. E isso é uma realidade, é uma verdade. E tem um texto muito conhecido da Palavra de Deus que fala sobre o companheiro de Caleb, quando ele foi chamado para substituir, para ficar no lugar de Moisés. E não é fácil ficar no lugar de uma pessoa como Moisés, né? Ele estava receoso, ele estava preocupado, acredito que Deus percebeu isso na sua vida, mas Deus vai falar para ele algumas palavras bem importantes que servem para mim e servem para você também que está nos acompanhando aí nesta live, neste treinamento. Então, se você está com a sua Bíblia aí, e outro detalhe da Bíblia, né? Enquanto você abre aí em Josué, é isso mesmo, abre aí, Josué, nós vamos ler o capítulo 1 e o verso você deve conhecer, talvez saber de cor. Agora, um detalhe dessa Bíblia aqui é que essa Bíblia ela é interativa. Então, na parte aqui, ó, no início da Bíblia, não sei se tem um zoom aí, pode pegar aqui, ó. Viu, Chu? Aqui, ó, tem uma parte muito interessante. Aqui, assim, ó, vê se você pega aqui o QR Code aqui, ó. Todos vocês que se inscreverem na Missão Caleb vão receber a Bíblia, todos. Tanto aqueles que se inscreverem para o online, quanto aqueles que se inscreverem também para o presencial. Tem uma parte interativa aqui na Bíblia, né? Tá vendo? Você mira aí com o seu QR Code aí quando você receber e você vai ter aqui, ó, vários detalhes importantes. Quando você mirar lá, você vai ter, ó, artes da Missão Caleb, você vai ter lá vídeos promocionais, treinamentos falando a respeito do Caleb, fortalecendo o conhecimento e ajudando você a ter um Caleb de qualidade, de sucesso. Você vai ter aqui, ó, vídeos de testemunhos da Missão Caleb, talvez esteja entre eles aquele vídeo do Raí, que o ano passado se converteu, né, através da Missão Caleb. Você vai ter aqui a semana de preparação espiritual, um momento assim para você se preparar, buscar a presença de Deus, se consagrar, estar mais perto dele. Você vai ter lá também assim um diário de bordo virtual e você vai ter músicas, tá bom? Que estas músicas, inclusive, tem a letra aqui, ó. A letra está na Bíblia também, tá bom? Você tem aqui os ideais, né? E aí começam as músicas. Eu sou Caleb, e assim por diante. Tem uma série de outras músicas que estão aqui nessa Bíblia também. Eu sei que você vai gostar demais dessa Bíblia, demais dos materiais. E como o Chu falou, é uma Bíblia que você vai usar durante muito tempo e você vai aproveitar bastante para falar de Jesus. Abriu aí agora? Josué, capítulo 1, já está aberto aí com você?
Então, vamos lá. O Chu trouxe aqui, ó. Obrigado, Chu. Você vai ter o virtual, mas você também vai ter aqui, ó, um diário de bordo para você, ó, para você poder escrever o que está acontecendo diariamente na sua missão. Então, são materiais especiais preparados com carinho pelo departamento, pelo Ministério Jovem, para você que está se inscrevendo e também para a sua turma. E nós temos, ó, o diário de bordo em aspiral e nós temos aqui um diário de bordo, esse aqui para meditação diária, onde você encontra aqui diariamente aqui uma meditação preparada por pessoas especiais que pensaram com carinho nessas meditações especificamente para aquele que é Caleb. Então você pode ter o seu contato com Deus, sua comunhão com Deus diária, e você vai receber esse kit, esse aqui, mais a Bíblia e mais uma série de coisas. Mas o mais importante da missão Caleb é aquilo que Deus disse para Josué e que deve ficar aí fundo no seu coração. Abra a Bíblia então, eu acredito que você já abriu, Josué capítulo 1, e lá no verso 6, que é um verso conhecidíssimo, ele diz assim: sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. E aí ele diz assim, ó, sê tão somente forte e muito corajoso para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dele não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejais bem-sucedido por onde quer que andares. Você percebeu, querido amigo, querido jovem que está aí nos acompanhando, você que é um Caleb, Caleb não é para qualquer pessoa, gente. Caleb, primeiramente, é para aquele jovem que quer seguir a vontade de Deus, que decidiu abster muitas vezes de gostos pessoais, de vontades pessoais, para ser orientado por Deus. Veja que Deus fala para ele, olha, faça como meu servo Moisés fez. E você conhece a história de Moisés, sabe que Moisés, durante a sua vida, nem sempre ele fez aquilo que ele gostaria de fazer, mas ele foi orientado por Deus, dirigido por Deus e seguiu as orientações de Deus e se tornou o grande Moisés que nós conhecemos. Um dos maiores líderes que nós encontramos, então, em toda a Bíblia. Se você quer ser um grande líder de missão Caleb, se você quer ser um grande Caleb, quer influenciar os seus jovens para estar mais perto de Jesus e prepará-los para estar no céu e cumprir a missão, precisa, então, seguir estas orientações, não desviando da palavra de Deus, nem para a esquerda, nem para a direita. A palavra de Deus ela é absoluta e objetiva, ela não muda. Então, não se esqueça disso, tá bom? Coloque isso no seu coração. E outro detalhe importante, a Bíblia diz assim, ó, que nós precisamos ser fortes, mas ela fala uma palavra assim, ó, corajosos. Quando fala forte, é porque você vai ter dificuldades. Não se engane, a missão Caleb não é algo assim simples. Não é algo assim que você vai reunir 12 jovens e falar, vamos lá, gente, tal. Não vai ser assim. Vai exigir de você planejamento, vai exigir de você esforço, vai exigir de você uma série de coisas, não é? Em alguns momentos você vai estar estressado, você vai estar preocupado, não é? Talvez ansioso, mas lembre-se, é preciso ser forte e ao mesmo tempo corajoso, porque para ser Caleb é preciso ter coragem para dizer não para algumas coisas que o mundo oferece, é preciso ter coragem para enfrentar as dificuldades, é preciso ter coragem para enfrentar suas fraquezas, é preciso ter coragem para se entregar de coração, de corpo e alma nessa missão. É preciso ter coragem de entrar no campo do inimigo. É preciso ter coragem para vencer, muitas vezes, preconceitos. É preciso ter coragem, muitas vezes, para que você vença suas próprias lutas, sua própria, vamos dizer assim, timidez. Então, é preciso ter coragem. Você precisa ter coragem para entrar no campo do inimigo, pregar o evangelho e trazer essa pessoa que está em trevas, trazer para a luz. E olha, vou te dizer uma coisa, assim como Deus chamou Caleb, chamou Josué, chamou Moisés, agora o convite que Deus faz para esses homens também é um convite que Deus faz para você. Então, meu querido, eu quero terminar dizendo para você o seguinte, Deus tem um convite especial para vocês. Esse convite não vem do pastor, esse convite não vem do Anderson Chu, não vem da Monique, não vem de nenhum coordenador regional. Nós estamos aqui porque entendemos que fomos chamados por Deus e nós gostaríamos e queremos e sonhamos que todos os Calebs pensem
num único propósito objetivo. Foram chamados e escolhidos por Deus. Você que está aí, entenda isso. Deus escolheu você para essa missão. Você não está se candidatando, se inscrevendo para ser um Caleb, não é por causa dos kits, da Bíblia, não é por causa disso. Deus está convidando você, chamando você, é um chamado especial para cumprir a missão. E quando terminar, você pode falar como o apóstolo Paulo disse em sua palavra, né? E como ele diz ali em 2 Timóteo, combati um bom combate, completei a carreira e então guardei a fé. E por isso a coroa da justiça estará preparada para mim naquele dia em que o Senhor Jesus Cristo voltar. Então, meu amigo, eu quero desejar a você um grande abraço. Oro a Deus para que você seja um instrumento nas mãos de Deus. Lembre-se que você por si só não faz nada, não tem força. Deus é absoluto nesta missão. Ele deve ser o protagonista, ele deve ser a pessoa que deve ser exaltado nessa missão, tá bom? Deus te abençoe, que Deus te fortaleça. Tô vendo aqui a Rai se posicionando, não é? E daqui a pouco, então, quero fazer uma oração por você, para que Deus abençoe a sua missão, Caleb. E assim, juntos, eu estou falando juntos mesmo. Toda dificuldade que você tiver, as lutas que você tiver, pode contar com o Ministério Jovem, comigo, com o Anderson Chu, com a Monique, com os coordenadores, que estaremos prontos, então, a te apoiar e te ajudar. É um sonho meu, desejo nosso, de visitar todas as missões e acompanhar vocês bem de pertinho. Deus abençoe vocês. Oi, gente, voltei aqui primeiro para agradecer vocês por ter ficado até o final do nosso treinamento, dizer que teremos treinamentos mais direcionados daqui para frente, para quem vai fazer presencial, para quem vai fazer online. Então vai ter um treinamento específico para vocês poderem entender melhor como vai funcionar, para vocês poderem arrebentar aí na missão de vocês. O pastor falou que temos o desejo de visitar todas as missões e eu irei junto, estou disposta, abrindo as minhas férias de ir para Rondônia, que eu sou de Rondônia, para visitar minha mãe, para estar junto com vocês nessa missão. Então, bora para cima, chama os jovens de vocês, vamos se inscrever. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui, ver quantos inscritos... Ih, deu ruim. Depois eu vou ver, atualizar quantos inscritos nós já temos, mas vamos levar a mensagem para várias pessoas e impactar a nossa comunidade, perfeito? E quero lembrar duas coisas. Daqui a pouco, às 10 horas, nós teremos a nossa resenha jovem. Então, vai lá participar, vamos recapitular o que aconteceu na lição dessa semana, vamos comentar, mandar para todo mundo, participar, que o Vavá está mandando muito bem. Hoje nós temos convidados especiais, que é o Rafa, da 2ª região, e quem é o outro, Nick? Eu já esqueci quem é outra pessoa. Eu também esqueci. Eu vou rever aqui no grupo, mas teremos 2 convidados especiais, então não perca. E outro convite muito especial, tipo um comuja aqui, ó, viu, para vocês. Nós vamos ter, neste sábado, a partir das 10h30, a nossa Conectados na Madruga. Então, não perca, vai estar muito legal. A gente está preparando algo muito especial, cheio da presença de Deus para você. E espalha para os seus amigos, chama todo mundo, porque vai estar muito bacana e teremos vários convidados legais. O Chu vai cantar para a gente. Mentira, não vai. A gente vai trazer outras pessoas. Ufa! Outras pessoas para estarem participando. Então, gente... Famosas, diz a Monique, famosas no nosso meio. Não é o Chu, tá bom? É outro gente famoso. Mas é isso, gente. Esteja com a gente, porque a gente está mandando bem, mas a gente está mandando bem para vocês e para Deus. Perfeito, galera. Antes da gente encerrar e do pastor vir fazer a oração, eu desafiei 2 jovens. Para que eles fizessem um videozinho que pudesse impactar nas redes sociais as pessoas. Eu falei para eles que tem várias pessoas sofrendo nesse momento de pandemia, tem várias pessoas aí que perderam entes queridos para a pandemia, e aí eu falei para eles assim, eu falei, olha, eu postei um vídeo no Dia das Mães e uma menina entrou em contato comigo nas redes sociais e falou assim, ontem eu perdi minha mãe para o Covid. E ela estava perguntando assim, como é que você consegue lidar com isso? Como é que você está conseguindo lidar com isso? Então, um vídeo simples que eu fiz atingiu uma pessoa em uma necessidade que ela estava passando, em uma imersão ali de sentimentos e pensamentos negativos que ela estava passando. Então, pensando nessa missão Caleb Web, nesses desafios online, eu desafiei eles a falarem algo dentro de 15 segundos ali pelo Reels do Instagram que pudesse impactar pessoas. Um deles foi o Léo e a outra pessoa foi a Ribas. O Léo
compartilhou um videozinho na terça-feira. E hoje eu estou aqui com o vídeo aberto, a gente queria ter colocado aqui na tela para que vocês pudessem assistir, mas depois eu vou jogar o link no grupo do WhatsApp. O vídeo do Léo hoje já alcançou 4.685 pessoas no Instagram. Pelo Reels, uma ação simples. Já tem vídeo dele aqui que já alcançou 27 mil pessoas. Agora eu vou abrir o da Ribas aqui e a gente vai ver o quanto que o vídeo dela aqui alcançou. O vídeo dela que ela postou na quarta-feira agora, alcançou já 4.954 pessoas. A pergunta é, quando nós teríamos esse público dentro da nossa igreja? Quando que a gente tem esse público? Através de uma live que a gente transmite um culto da nossa igreja. E você vai chegar à conclusão aí de que às vezes nem 100 pessoas tem nessas lives. E é por isso que nós estamos desafiando os Calebs a utilizarem todas as ferramentas disponíveis, desde o Reels, desde o IGTV, desde o Stories, desde o Status, desde o Feed, todas as ferramentas disponíveis para a gente aproveitar cada segundo de quem está nas redes, cada milésimo de fração de quem está ali, passando ali na telinha, porque as pessoas ficam de 3 a 7 segundos. E se a gente conseguir impactar elas dentro desse tempo, a gente pode mudar uma decisão até de vida ou de morte. Uma pessoa que talvez está pensando em suicídio. Então, o desafio para esse Caleb que está online é que ele consiga não só dar o estudo bíblico dele online, não só fazer o evangelismo à noite, mas que ele utilize essas ferramentas para debulhar sobre a internet, para jogar sobre a internet mensagens inspiradoras e de esperança para esse momento de crise que a gente está passando. Nós vamos conseguir juntos alcançar muito mais pessoas e com certeza cumprir o nosso papel na profecia da volta de Jesus. Amém, amém. É isso mesmo, Chu. E eu sonho de ver muitos testemunhos nesse sentido, onde os nossos jovens estão aí realmente lutando, trabalhando, fazendo a missão, apressando a volta de Jesus. Tem um texto na Bíblia que fala disso, né? Aguardando e apressando a volta de Jesus. E eu acredito que esse é o nosso tempo, esse é o nosso momento. Por quê? As pessoas estão disponíveis, as pessoas estão com o coração aberto, prontas a receber esta mensagem. E você vê, 15 segundos, Reels, né? 27 mil pessoas, 4 mil pessoas no caso da Ribas, falou quarta-feira. Você também pode fazer isso. Agora imagine você fazendo isso com o poder de Deus atrás de você, né? Então, faça isso, querido. Faça isso que eu tenho certeza que Deus vai usar você como um instrumento. E não há coisa melhor na vida do que sentir-se um instrumento nas mãos de Deus. Não há coisa melhor. A alegria é tamanha e cria um vício na gente de estar sempre fazendo a vontade de Deus. Por isso, nesse momento, então, eu quero orar por vocês, para que Deus possa ajudá-los nessa missão Caleb. E, influencie outros. Fale da missão Caleb para outras pessoas. De repente, para outras igrejas, que de repente você souber aí que tem alguma igreja que está meio desanimada, não vai fazer por algum motivo, falta líder, falta alguma coisa, incentive a fazer, influencie, fale com a gente aqui, pastor, está faltando um líder, eles querem fazer, mas está faltando um líder lá em tal lugar. Fala com o Anderson, que eu tenho certeza que através da sua influência e você que conhece melhor aí as coisas que estão acontecendo ao seu redor, né, a gente então vai poder ajudar e quem sabe através de uma missão Caleb que nem ia acontecer, acontece e salva pessoas. Aconteceu isso ano passado, quando a igreja do NASP se uniu à igreja da Alvorada para fazer então a missão Caleb. Foi nessa missão Caleb que não iria acontecer, mas resolveram acontecer, então que o Raí, que eu falei aqui há pouco para vocês, tomou a decisão do batismo. E o Raí, ele era DJ, ele era conhecido como DJ Rai, né? O DJ Raí. E hoje, sabe onde ele está? Sabe onde ele está, hoje? Ele está lá no ano em missão. Ele decidiu até deixar o seu trabalho para poder pregar o evangelho e se tornar um dos OINs da nossa associação. Essas histórias, elas podem voltar a acontecer tendo você como instrumentos na mão de Deus, né? Vamos orar então, querido? Vamos fechar os nossos olhos da maneira que você está, onde quer que você esteja, e vamos buscar a presença do nosso Senhor. Querido Deus e querido Pai, nós queremos agradecer ao Senhor, primeiramente pela vida, queremos agradecer ao Senhor pela paz que sentimos nos nossos corações e também pelo chamado que o Senhor faz aos nossos jovens para cumprir a missão
neste tempo, neste momento tão difícil que o mundo atravessa. Temos a certeza que o Senhor tem um plano especial para a vida de cada jovem que nos acompanha, de cada pessoa que se inscreve na Missão Caleb. Eu tenho certeza que o Senhor tem algo a realizar e a fazer através deles. E Pai querido, eles estão dispostos, eles estão com vontade, eles estão com coragem. Então eu lhe peço humildemente, envolva estes jovens com o poder do Espírito Santo. E que as pessoas que serão alcançadas por eles possam ver neles a pessoa de Jesus Cristo, no sorriso, no olhar, no carinho, seja pela internet, seja presencial ou online, que eles sejam, então, agentes poderosos do Senhor, entrando na casa das pessoas com a palavra viva do Senhor Jesus Cristo nas mãos, para que eles, então, possam ser impactados e ter, então, assim, a oportunidade da salvação. Pai querido, também cuida destes jovens que estão se inscrevendo, que se inscreverão, que serão Calebs, que suas casas, seus sonhos, seus projetos, seus planos possam também estar nas tuas mãos. Se há algum Caleb com dificuldade, com problemas pessoais, por favor, Pai, olhe para eles e dê a eles a certeza e o conforto da presença do Senhor. Dá a eles coragem, direção, que eles sejam fortes em cada momento e que não desistam em nenhum momento de guardar a fé, de completar a carreira e de se manterem firmes e fiéis ao propósito do qual o Senhor sonhou para eles. Obrigado pelo treinamento de hoje. Abençoe o Anderson na coordenação deste grande projeto que nós temos, desta grande missão que é a Missão Caleb. Esteja também com a Monique, que cuida também dos ministérios, dos nossos coordenadores regionais que nos acompanham, nos ajudam, dos distritais, Senhor, que também dão o suor ali, o esforço para que tudo possa acontecer. Abençoe cada igreja e cada pastor que vai se envolver nesta missão e que assim possamos ser um tremendo de um exército nas tuas mãos. E que logo, tão logo, quem sabe um dia desses, possamos ter a alegria de ver Jesus Cristo voltar e estarmos salvos nesse dia. Muito obrigado por tudo, nos abençoe e cuida de nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, pastor. Quero agradecer à Escola do Pensar, que você deu espaço aqui para que a gente estivesse, na pessoa do professor Gui Júnior, a equipe aqui do backstage, Matheus, Rios, o Jeff, acho que o Yohanan está por aí também, né? A galera que está aqui voluntariamente, obrigado a todos de coração. E galera, Deus abençoe vocês, a gente se vê no nosso próximo encontro, a gente vai falar a data lá no grupo do WhatsApp, o link do WhatsApp já está aí no chat, a gente se vê, um bom sábado a todos e até a próxima. Até a próxima. Vamos escrever, galera. Escreve, galera. Valeu, galera. Boa noite. Boa noite. Bênção pura. Boa noite.